Oi, gente, o vídeo resolveu sair, né? Ai, que bom, professora, a gente não tava aguentando mais ser enganado. É, pois é, cá estamos. Olha que bacana onde a gente tá agora, onde nós chegamos, depois de percorrermos aí, peregrinarmos esse semestre inteiro sobre as obrigações, nós testemunhamos como as obrigações nascem, como as obrigações elas têm uma vida ali em determinado tempo, e agora nós chegamos aqui na morte das obrigações, né? Eu disse em sala de aula, eu costumo sempre dizer que as obrigações elas têm um ciclo de vida, elas têm um ciclo vital. Na verdade, quando se pensou sobre obrigações, sobre constituir a obrigação, pensou-se também em como finalizá-las. Ou seja, as obrigações elas foram feitas para ter um fim, uma satisfação ali entre as partes. E aí então nós temos, quando as obrigações nascem, seja por uma lei, seja por contrato entre as partes, né? Temos também um momento em que elas se desenvolvem no momento de vida dela, nas modalidades do dar, do fazer ou do deixar de fazer, né? E a extinção, que é o fim das obrigações, como elas se extinguem, como que se dá aí. E a extinção dela dá-se pelo cumprimento através do pagamento. E é aqui que nosso intuito é chegar na extinção das obrigações, que é o pagamento. Bom, então vamos para o pagamento, né? Pagamento, gente, essa expressão, quando você fala assim, eu paguei alguém, essa expressão comumente, ela é utilizada comumente para designar uma solução em dinheiro. Bom, entende? Eu paguei, que a pessoa foi lá e entregou o dinheiro e se viu ali livre dessa obrigação, né? Só que aqui o legislador ele utiliza um conceito que ele é técnico-jurídico. E aí ele vai depender da modalidade em que as pessoas elas estão obrigadas ali. Vamos pensar? Nós falamos das modalidades que é fazer, deixar de fazer, né? Que é na verdade é o dar, fazer ou deixar de fazer. E vamos pensar, por exemplo, na obrigação de dar. Na obrigação de dar, a pessoa ela tem uma obrigação de entregar alguma coisa. Eu vou a uma determinada livraria, adquiro um livro e a pessoa, a devedora da obrigação, ela tem o dever de me entregar o livro, né? Então, o pagamento aí, nessa obrigação de dar, ele vai se construir quando a pessoa me entrega o objeto que eu adquiri. A obrigação de fazer. Eu contrato um determinado pintor ou um determinado pedreiro para que ele execute ali uma pintura ou uma obra na minha casa. O pagamento desse pedreiro, do pintor, que aqui é o devedor da obrigação, ele também vai se constituir no momento em que ele finalizar a pintura e finalizar a obra na minha residência, né? A obrigação de não fazer, por exemplo, quando eu me dirijo até uma determinada igreja, e aí eu confesso os meus pecados para o padre e ele tem a obrigação de manter sigilo ali sobre tudo que eu contei para ele. É uma obrigação de não fazer. Então, o momento todo que ele guarda aquele sigilo ali das coisas que eu confidenciei para ele. Então, o pagamento, ele tem um conceito técnico-jurídico e não esse conceito corriqueiro ali que a gente logo entende, vem à cabeça a ideia de pagamento em dinheiro. Tá? Então, para fechar o nosso conceito, o pagamento ele é o cumprimento, ele é o adimplemento de uma obrigação, que é a parte final, quando a obrigação ela se liquida mesmo, né? Nesse sentido, nós temos dois princípios que norteiam aqui o pagamento, o adimplemento das obrigações. O primeiro é o princípio da boa-fé, e que eu não me canso de falar do tal princípio da boa-fé, que na verdade ele norteia toda e qualquer relação jurídica, né? E eu chamo mais uma vez a atenção suas para esse princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele tem a ver com o comportamento das partes, o comportamento credor e devedor. Vamos imaginar, eu compro lá uma vaca, todo mundo vai rir, porque só fala de vaca, professora. Mas tá, eu compro determinada vaca. Para uma pessoa, eu compro em João, para o João me entregar a vaca no dia 10. Né? Só que até dia 10, pelo princípio da boa-fé, João tem que continuar alimentando a vaca, né? João tem que continuar zelando pela higiene da vaca, pelos cuidados da saúde da vaca, né? Etc. Até que chegue a data aprazada para que ele me entregue ali, já que ele, ali, com base no princípio da boa-fé, ele tem que me entregar um animal como eu sonhei em adquirir o animal, ou seja, em boas condições. O segundo princípio, é o princípio da pontualidade. O princípio da pontualidade, ele é além de cumprir a obrigação na data aprazada. Ele vai além disso, não significa só isso. Significa você, além de cumprir determinada obrigação na data em que foi
pactuado entre as partes ou que uma lei determinou que assim fosse, significa também você cumprir conforme tudo que está previsto no contrato, né? Todos os termos ali, no modo correto, né? No tempo correto, além do prazo também correto. Então, significa, pelo princípio da pontualidade, significa aí esse cumprimento, na verdade, de uma forma correta. Então, nós temos o princípio da boa-fé e o princípio da pontualidade, norteando aí as obrigações, principalmente aqui no adimplemento, que é no pagamento. Olha, o pagamento, ele é o principal modo de extinção das obrigações. E aí, ele pode ser direto, indireto, e também tem outras formas, que são as formas anormais, que são as anômalas. E nós vamos ver aqui no decorrer dos vídeos. O primeiro é o direto, que é o pagamento em si. Você vai e paga diretamente ao credor, né? E o segundo é o indireto, que na verdade ele significa uma forma de compensação, que é a consignação, que é a dação, né? Quando você dá uma outra coisa ali do que pactuado, então é uma compensação, né? E tem aí os meios anormais também, que na verdade não existe um pagamento, ou seja, nenhuma das partes ali tem um proveito dessa relação obrigacional, que é uma prescrição, a remissão, né? Então nenhuma das partes teve ali um proveito dessa obrigação, desse pagamento. Em segundo momento, nós vamos falar, né, de quem deve pagar. Quem é que deve pagar, né? Em regra, que na verdade são as condições subjetivas aqui, né, que está no artigo do 308 ao 312 aqui do Código Civil, qualquer interessado ele pode pagar, gente. Qualquer interessado na extinção da dívida ele pode pagar. Além ali do devedor, os seus herdeiros também, ou também um terceiro interessado, também um terceiro não interessado. Vamos lá o artigo 304 aqui. Olha lá, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. Estou sem óculos, né? Ele está um pouco distante. Mas então, quem pode pagar aqui? O devedor, né, que é o direto ali da obrigação, seus herdeiros, como também o terceiro interessado e o terceiro não interessado, que é aqui também, que é o que nos interessa, ficando um pouco redundante aí. Mas vamos ao terceiro interessado. Quando a gente diz terceiro interessado, é alguém que tem interesse jurídico ali na extinção da dívida. Ele tem um interesse jurídico na extinção da dívida. O que significa ter um interesse jurídico na extinção da dívida? É aquele que ele sabe que se a dívida não for liquidada, o patrimônio dele pode sofrer também. E a exemplo disso nós temos o avalista, o sócio, o fiador. Então, de certa forma, ele é um terceiro, sim, mas ele é um terceiro que ele tem interesse na extinção da dívida. É um terceiro interessado, né? E aqui, no momento que um terceiro interessado, um fiador, por exemplo, o fiador, ele vai lá e quita, ele se subroga na dívida. E subrogar nós vamos ver também, né? Mas o pessoal já tem ideia do que é subrogar. Ele sobe na relação, né? Então, agora ele pode cobrar nos mesmos termos, ele assume ali direitos e deveres como se ele fosse o devedor real, na verdade, né? Só que aí ele passa a ser credor em face do devedor, então ele se subroga. Agora ele pode, inclusive, manejar uma ação, né, em regresso contra o devedor, que era o devedor originário. E aí também nós temos o terceiro não interessado. O terceiro não interessado, ele está aqui no parágrafo único, olha lá, do 304. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome à conta do devedor, salvo oposição deste. O terceiro não interessado, na verdade, ele tem um interesse, mas o interesse dele não é jurídico. Ele tem um interesse moral, ele vai lá e paga, seja porque ele teve um relacionamento amoroso com o devedor, né? E fala, vou pagar, né? A menina foi lá, comprou umas roupas, não pagou, vou pagar. Ou, por exemplo, questão de amizade, ou o pai para com o filho que já fica com vergonha da dívida, o pai não tem um costume, vai lá e paga. Ele não tem necessariamente uma obrigação, né? Um interesse jurídico, ele não tem ali nenhum medo de que seu patrimônio seja lesado pelo inadimplemento do devedor, mas ele tem um interesse moral, ele tem, seja por qual motivo que for. Aqui, gente, no parágrafo único, que é do terceiro não interessado, que ele não terá um interesse jurídico, ele pode fazer de duas maneiras. Ele pode pagar em nome próprio ou em nome do terceiro interessado. Vamos pensar que esse namorado foi lá na loja pagar a roupa da namorada, da ex-namorada, né? Assim, da namorada, né? Porque de ex ninguém paga, né, gente? Vamos pôr namorada. Ele vai, se dirige até a loja
E ele paga em nome próprio. Fala, bom, eu vim aqui pagar, mas eu tô pagando no meu nome, não é no nome dela, pagando aqui no meu, tal. Ou ele pode no nome dela. Fala, não, eu tô pagando aqui no nome dela, dela que mandou o dinheiro. Na primeira hipótese, que é quando ele paga em nome próprio, ele não se subroga, mas ele tem o direito de reembolso contra a namorada. Depois ele pode pedir da namorada que ele pague a ela, né? Que ela pague a ele. Fala, bom, eu fui lá na loja, mas eu paguei no meu nome, então que você que me pague agora, né? Em contrapartida, quando ele paga em nome da namorada, aí não tem que se falar em nada. Não fala, entende ali como uma doação. É uma doação, um caráter liberatório. Ele fez voluntário, ele quis, né, na verdade, pagar em nome do próprio devedor. E aqui eu quero chamar a atenção para o artigo 306, quem está me vendo aí me acompanha. O 306, ele diz o seguinte: o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. O que significa isso? Bom, o namorado foi até a loja, pagou a dívida da namorada, né? E aí, quando ele foi questionar o reembolso, ela falou assim, peraí, por que você pagou? Não, mas aquela loja estava me devendo também, né? Aquela loja estava me devendo, não tinha como fazer isso não, eu ia fazer uma compensação com eles ali e tudo, não. Nesse sentido, se o devedor, que no caso é a namorada, ela tinha meio de ilidir que o credor cobrasse dela posteriormente, ela pode aqui, ou na verdade aqui ele não tem um direito a um reembolso, né? E agora nós já falamos aí quem que deve pagar, agora a gente fala aí a quem se deve pagar. Eu pago para quem essa dívida, né? Bom, daqueles que devem pagar, e aí nós temos duas situações. A primeira delas é quando se paga diretamente ao credor. Bom, eu devo o credor, eu vou pagar o credor ou ao herdeiro do credor. E aí a gente tem lá no artigo 308 aqui do Código Civil. Mas também, além, não pagando o devedor, o credor ou o herdeiro, pode também pagar ali ao representante do credor. E nós temos três espécies de representantes: o representante legal, o representante judicial e o representante convencional. O representante legal, ele é aquele que a lei determina que ele seja representante. Nós temos nos casos de tutela, de curatela, né, os pais ele para com os filhos, ou o contrário. E o representante judicial é aquele que o juiz determinou que ele fosse. Lá no inventário, por exemplo, o juiz nomeia o inventariante ali, né? Então ele determina quem seja lá o representante do credor. E também o convencional é quando o próprio devedor, o próprio credor, as partes, eles elegem lá um representante. O caso mais corriqueiro é quando você dá ali uma procuração, né? Você nomeia alguém para ser o seu representante, né? Então, nós temos essas três hipóteses ali de representante. Bom, o pagamento, ele tem um efeito liberatório. Quando você paga, quando o devedor paga a obrigação para o credor, ele vê-se livre, ele se vê exonerado lá de qualquer efeito de cobrança para com o credor, né? Só que existem situações em que o pagamento, ele feito a um terceiro desqualificado, ele vai ter valor, né? Fora desses aí que são representantes, né? Quando ele é feito a um terceiro, mesmo que desqualificado, ele vai ter valor. O primeiro caso é quando há ratificação por parte do credor. Significa, eu sou devedor, vou até a casa do credor para pagar e eu não encontro. E aí eu pago a funcionária lá da residência do credor, né? Só que ela não é representante do credor, nenhuma daquelas hipóteses que a gente viu. Só que o credor, ele ratifica aquele pagamento, na verdade o recebimento. Ele vira lá depois e fala, ó, bacana, viu? Recebi lá o dinheiro e tal. Não, beleza, recebi, né? A segunda hipótese é quando eu pago uma pessoa, um terceiro, que ele não é qualificado para receber, ele não é o credor, ele não é representante do credor, só que no final de tudo ali, o valor que eu paguei, né, como eu paguei, a prestação que eu paguei, ele vai se reverter em proveito do próprio credor. Por exemplo, eu vou até a casa lá do credor e pago para o filho dele. E aí o filho dele pega o dinheiro e paga a escola.
né? Ou seja, o credor teria que pagar a escola do filho dele. Então, no final das contas, acabou revertendo ali em proveito do credor. E a terceira hipótese, ele é se é feito de boa fé ao credor putativo. Gente, o que é o credor putativo? O credor putativo é aquele que age, ele se mostra, né? ele apresenta para as pessoas como se ele fosse o dono do crédito, como se ele fosse o credor. Então ele gera isso na cabeça da gente, né? Que ele é o dono, né? Um filho geralmente ele se põe como dono do imóvel, às vezes nem é dele, às vezes é do pai dele, da mãe dele, né? Etc. E aí, eu, devedora, vou lá e pago para ele de boa fé, sem culpa, e faço pagamento para ele, imaginando que ele seja lá o credor, o dono do imóvel, né? Então, no momento que eu estou de boa fé, que eu não tenho culpa e faço o pagamento para esse credor putativo, tem validade. Mesmo que ali ele não seja representante, nem seja o credor, o legitimado ali na relação, né? Vamos embora ver o 309? Olha o 309 que fala. O pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era o credor. Mas, Kelly, e o credor originário, como é que vai ficar nessa depois? Aí é ele com o credor putativo, porque o devedor estava de boa fé, né, de sem culpa, ele pagou achando que fosse mesmo, que ele estivesse pagando o credor da originária da dívida. Em contrapartida, gente, olha só, nós temos pagamento feito a pessoas, a terceiros desqualificados como credores, mas que é válido. E, em outro lado, no outro norte, nós temos um pagamento que ele é feito de situações, na verdade, em que o pagamento ele é feito ao credor, ao próprio credor, e não terá validade. Quais são? O primeiro deles, quando não terá validade, é se o credor ele for incapaz de dar a quitação para o devedor, né? Ele salvo, obviamente eu vou falar aqui conforme artigo, se reverter em proveito dele. Vamos colocar, ele vai lá e faz o pagamento para o incapaz, mas o incapaz ele não tem, ele não tem essa legitimidade, né, para emitir um recibo, ele é menor de idade, tudo para dar quitação. E o que acontece? Só que esse menor é um menor extremamente ajuizado. Aí ele foi na escola, pagou a mensalidadezinha da escola, foi na loja, na farmácia, pagou os medicamentos, ou seja, reverteu em proveito, né, dele ali, do próprio menor, que é o credor, né? Então, aqui vai ter, na verdade, não vai ter a validade, a não ser que seja revertido em proveito dele. Mas pagar para ele aqui não vai ter. E eu queria chamar a atenção para o artigo 310 aqui nessa questão, porque nós temos duas hipóteses quando a gente fala de incapaz. É o seguinte, vamos colocar um exemplo. Tem um incapaz, que ele é um herdeiro e tudo, e aí eu vou pagar, eu devo a ele, eu vou pagar a ele. Se eu tenho conhecimento, eu, solvens, né, o devedor, eu tenho conhecimento que o credor, ele é incapaz, vamos supor que ele tem alguma doença, ou então que ele aparente ser, já tem uma idade e não tenha, seja menor. Só que eu tenho ciência, né? Primeiro exemplo, eu tenho ciência e pago para ele mesmo assim, eu sei que ele é menor, e pago para ele, será inválido o pagamento, ou seja, eu vou pagar duas vezes. Agora, a segunda hipótese é se eu não sei. Eu tenho ideia, o menino de todo tamanho, parece ter 20 e tantos anos e tudo, e eu lá de boa fé, mais uma vez, faço o pagamento para ele. É válido, Kelly? É válido. Mas e se ele dissipar o dinheiro? Se ele pegar e gastar tudo lá na venda, lá na comprar revista, tudo, o que acontece? É válido. Então, vamos voltar? Aqui nós temos duas hipóteses, a do conhecimento e a do desconhecimento. Se eu pago tendo conhecimento que ele é incapaz, vai ser nulo o pagamento. Eu pago duas vezes. Só que em contrapartida, eu não sei, eu não tenho nem ideia que a pessoa é incapaz, né? Eu estou ali de boa fé, mais uma vez, então esse pagamento ele vai ter validade sim, ele vai ser válido aqui conforme o artigo 310 do Código Civil. A terceira hipótese, gente, é se o devedor ele tinha sido notificado da penhora e mesmo assim pagou. Olha, um crédito, quando ele é penhorado, quando recai uma penhora sobre determinado crédito,
ele deve ser intimado o devedor para que o devedor não pague aquele credor, para que ele faça um depósito judicial. O devedor, ele foi intimado que o crédito foi penhorado e mesmo assim pagou para o credor, né? Então, nesse caso aqui também, não terá efeito o pagamento, não vai ter validade, ok? E o objeto? O objeto do pagamento, ele vai coincidir sempre com a prestação. Se é obrigação de dar, de fazer, de deixar de fazer, então o objeto vai coincidir. Agora, nós temos que chamar atenção para quando o objeto dessa prestação, ele é em dinheiro. E aí, nós temos algumas ponderações. Quando é em dinheiro, vale lembrar que tem que ser em moeda corrente. Para que seja válido o pagamento, tem que ser em moeda corrente. Isso lá na cláusula ouro, a chamada cláusula ouro, que não admite pagamento em outra moeda, etc. Só que aqui abre-se também exceção. Nós vamos ter exceções. Quais são elas? Quando se trata de importação e exportação, obviamente, eu libero meu cartão para comprar com outra moeda em outro lugar, estou em viagem, obviamente, né? E a segunda é quando o credor ou devedor ele reside em outro lugar, fora aí do território brasileiro. Então, essas duas hipóteses podem sim. E a segunda é a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, ela permite que o juiz, ele adeque, ele faça correções, na verdade. Ele examine do tempo que se deu o contrato até o tempo que dará o pagamento e ele faça as correções em cima do valor. Então, é a teoria da imprevisão aí, né? Desde a época lá do contrato, do que foi pactuado. Chegando ao final, já os finais aí, nós vamos falar da prova do pagamento. A prova do pagamento é a quitação. Eu sei que eu paguei quando alguém me emite um recibo. Temos que lembrar que as obrigações, elas não geram apenas, na verdade, elas não geram apenas obrigações, na verdade, né, de deveres para o devedor. Ele gera também para o próprio credor. Então, o devedor, ele tem o direito, é uma contrapartida, ele tem o direito de receber ali o documento que comprova que ele quitou, não é? Só que existem situações em que, não apresentado esse recibo de quitação, há de se presumir que foi feito o pagamento. Exemplo delas é quando o título ele está na posse do próprio devedor. Vamos supor que é uma promissória. E aí o credor, ele entrega a promissória para o devedor, falando o credor, ele recebia quantia X entregue. Quando ele entregou ali e o devedor está na posse do documento, significa que ele quitou, já que ele está na posse do documento, né? Então, ali não recebeu o recibo, mas recebeu a nota. A segunda é quando são cotas sucessivas, várias parcelas, e ele apresenta a última parcela. Então, presume-se também que houve ali o pagamento. E a terceira é quando ele quita lá o integral da dívida, né? Com as reservas, na verdade, sem reservas dos juros, né? Agora, finalizando, não gosto de vídeo longo, né? Finalizando, nós já estamos nos 22 minutos, nossa, o lugar do pagamento, artigo 327, importantíssimo falarmos aí do lugar do pagamento. Olha, a regra é que o local do pagamento é o domicílio do devedor, a regra. Só que as partes, elas podem convencionar pagar em algum outro determinado local, pode. Tranquilamente, elas podem ali convencionar, né? Mesmo que a regra seja o domicílio do devedor, mas elas podem convencionar que será feito em outro lugar. Ótimo. Quando é no domicílio do devedor, nós falamos que a dívida ela é querable. São as dívidas quesíveis. Ou seja, o credor ele vai até o domicílio do devedor buscar. Ou seja, o local do pagamento é o domicílio do devedor. Né? Já quando nós falamos que a dívida, o local do pagamento, ela no domicílio do credor, nós estamos diante de dívidas das dívidas portáveis, né? E aí, ao contrário, é o devedor quem vai levar o dinheiro para o credor, né? Mas existem dois artigos importantíssimos, e anotem que provavelmente eu cobrarei na prova, que são os artigos 329 e o artigo 330. Vamos dar uma lida nele, aqui ó, juntos. Olha o 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no local determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Como assim? Mas não foi estipulado no convencionário? Sim. Mas pode existir um caso fortuito, sim,
uma força maior, vamos supor. Aí eu combinei de entregar o dinheiro para ele, né, lá pro devedor, lá no domicílio do devedor, querable, essas dívidas quesíveis, né, sempre no dia X. E aí aconteceu uma calamidade no dia, inundou, ou uma guerra, alguma coisa, e eu fiquei impossibilitada de entrar e ir e pagar, fazer o pagamento para ele lá, da dívida. Aqui tem esse respaldo legal, né? Havendo aqui nessas circunstâncias que o pagamento seja feito em outro lugar, tranquilamente. E o 330? O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Gente, tomem nota disso aqui. Assuntem comigo isso aqui. O artigo 330. Olha, eu combinei lá no contrato, eu fiz um contrato com alguém, né, um contrato de prestações sucessivas, obviamente. E aí, nesse contrato, nós estipulamos que eu pegaria lá com ele o dinheiro sempre, seria o domicílio do devedor, que era abre, né? Eu pegaria sempre com ele lá no local dele. Só que aí, ele vira pra mim e fala assim, ô Kelly, mas volta e meia eu tô em Montes Claros, então faz o seguinte, não precisa pegar aqui não, eu tenho que ir, eu tenho um compromisso tal dia, aí eu te entrego. Mas no contrato, foi estipulado um outro local, né? O local dele, não o meu, aqui do credor. Aí eu, não, bacana, então você vem, então, ok, estamos certos. Aqui nós teremos dois fenômenos, quando é reiterado, que é o suprécio e o surréctio. O que significa? O suprécio, existe aí uma supressão da obrigação. Essa obrigação é pelo não exercício do credor, na verdade, né? Ou do devedor, de uma das partes. Bom, se eu não exercitei mais o direito de buscar, né, do que foi pactuado, existiu uma supressão do direito, é o suprécio, que foi reiterado. E o surrétio também. Enquanto o suprécio ele supre um direito, o surrétio ele obtém um direito que não existia, né? Então aqui tem um novo direito que é um novo domicílio. Então, vamos atentar aí para essas formas de pagamento que elas são sempre, que embora pactuado em determinado local, ele foi suprimido ou nasceu ali um novo direito e elas, ali no caso do 330, o pagamento que é reiterado, ele vai, se presume que houve uma renúncia aí quanto ao direito local, tá? Bom, gente, vamos fechar por aqui e aí vou fazer uns outros vídeos depois, né, pra gente falar do do pagamento indireto, nós falamos de inovação, de dação, depois falar de confusão, etc., dos modos anômalos também, tá? Então, fecho por aqui, espero que tenha sido produtivo o vídeo para vocês aí, e estou disponibilizando no YouTube para sempre que quiserem, aí vão, já sabem onde encontrem, né? E também amor pela matéria, pelo direito civil, como sempre eu falo, porque é uma delícia, você vê que simples, é muito simples e não tem jeito, a gente utiliza no cotidiano sim, direito civil, tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo aí pra vocês, viu?